Hoje é segunda, 10 de agosto, está entrando no ar mais um giro de notícias e hoje não terá edição, hein, galera? O vídeo será gravado e postado para vocês. Postado não, né? Será programado para as 5 horas da manhã, hein? Então vamos falar sobre os temas desse giro de notícias de hoje. O Botafogo é taxado como time de veteranos, um time que contratou jogadores acabados como Calu e Keisuke Honda. Porém, se a gente analisar o time titular do Botafogo e ver quais são os jogadores acima dos 30 anos, estas análises, elas estão totalmente equivocadas. E além disso, uma coisa que eu havia falado aqui no canal, que eu queria muito que o Botafogo soubesse se programar para a semana que vem, para essa semana no caso, né? Semana de 2 jogos dentro de casa no Campeonato Brasileiro. A partida da próxima quarta-feira contra a equipe do Red Bull e depois contra a equipe do Fortaleza no próximo domingo. E realmente o Botafogo vai fazer uma logística que, na minha opinião, é a mais acertada para estes 2 confrontos. Não voltará para o Rio de Janeiro. Vai ficar ali próximo à Bragança Paulista e depois para a Fortaleza. Vamos falar sobre isso e sobre as vantagens deste tipo de ação. Estes são os temas aqui do nosso giro de notícias e eu peço para você que já deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nos seus grupos WhatsApp favoritos, porque é muito importante que mais pessoas conheçam aqui o canal do TF, porque vocês sabem, são 3 vídeos do Botafogo por dia, aqui a gente traz o conteúdo do Alvinegro, faça chuva ou faça sol, não são coisas esporádicas, às vezes, vamos falar, né, tem 3 vídeos, não, são 3 vídeos todo dia, não importa. Aqui é de manhã, giro de notícias, no horário do almoço com o TF e à noite as lives. E a live de hoje será muito especial. José Colagrossi, do Ibope, estará presente aqui, sendo sabatinado por jornalistas a respeito de Botafogo, a respeito de profissionalização e até mesmo sobre Botafogo SA. Conto com a sua participação, esse papo será hoje às 19h10. Anote aí na sua agenda, porque eu tenho certeza que será, olha, um nível aqui em cima. Primeiro vamos falar nesse giro de notícias sobre o segundo assunto, né? Que eu falei aqui na nossa escalada, que é a respeito das partidas entre Botafogo e Red Bull e depois Botafogo e Fortaleza, uma em Bragança Paulista e outra em Fortaleza. Consequentemente, o Botafogo ficará 2 jogos, ficará ali 4 dias, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, terça, né? 6 dias fora de sua casa, fora da cidade do Rio de Janeiro. E isso, você tem ali que começar a pensar algumas coisas, que eu estava pensando aqui no canal, já havia falado isso até mesmo em algumas lives. Poxa, não seria mais fácil o Botafogo, de repente, pensar em fazer um ajuste, né? De ficar nessa cidade do que jogar contra o Bragantino, a partida que seria primeiramente em Barueri, depois passou novamente para Bragança, voltar para o Rio de Janeiro, depois viajar para Fortaleza. Daria ali um desgaste muito grande, aeroportos, Rio, você vai contestar, até ponte aérea é rapidinho, 40 minutos, mas você tem ali que chegar 1 hora antes do voo, aí você chega lá, fica nessa brincadeira, você perde 3 horas para ir e 3 horas para voltar. A recuperação de pós-jogo, ela é muito maior e outra, você está mais exposto ainda à Covid-19. Como você não vai se expor tanto, você estará saindo do jogo, vai treinar numa cidade próxima à Bragança, isso foi falado até mesmo pelo Marco Agostini, o vice-presidente de futebol, em uma entrevista para a Botafogo TV, isso minimiza um pouco esse tipo de problema e facilita a programação e a logística. O Botafogo vai ficar até sexta-feira numa cidade próxima ali, tá vendo qual cidade próxima? A Bragança, para treinar na quinta, né, fazer aquele treino regenerativo e talvez fazer um treinamento na sexta-feira antes de ir para Fortaleza. Aí treina em Fortaleza sábado e domingo enfrenta a equipe local, voltando para o Rio de Janeiro no domingo mesmo ou na segunda, e na quarta terá o confronto contra a equipe do Atlético Mineiro. Esse é o pensamento do Botafogo para esta semana, uma logística boa, eu gostei dessa logística, evita. E uma coisa que eu estou vendo, não sei se vocês concordam comigo, né? Muito devido ao que aconteceu com os atletas do Goiás, né? 9 casos de Covid-19, faltou uma bolha aqui no Campeonato Brasileiro. O que nós teremos de jogadores sendo contaminados vai ser uma farra. Aeroportos, você vai estar exposto sempre, hotéis, e
Complicado, é complicadíssimo. Se de repente nesse começo do Campeonato Brasileiro você colocasse, a CBF gastasse um pouquinho mais, fizesse uma bolha de, sei lá, 1 mês e meio de partidas dentro, até mesmo de São Paulo, que talvez seja a cidade com mais estádios que poderiam ser utilizados no Campeonato Brasileiro. Ah, tem um gramado? Tem. Mas você faz um ajuste ali. Como os jogos não terão públicos, por exemplo, você pode colocar uma possibilidade de jogar até mesmo em CTs estruturados, como é o caso de Cotia do São Paulo, o CT do Joaquim Grava lá, vejam com a Globo, a transmissão, a MLS está fazendo isso, uma maneira bem no local simplório para fazer os jogos no mesmo local e com uma bolha. Precisamos de uma bolha nesse momento. Pelo menos essa é a minha opinião, porque o que houve com o Goiás, todos os times estão suscetíveis. Os jogadores, eles podem ir para casa, de repente, encontram com o porteiro do prédio, com o moço vendendo alguma coisa ali na porta, que não fez o exame de Covid, ou coloca o dedo ali no seu próprio botão de subir para o elevador da sua casa. Uma pessoa no prédio pode estar com Covid, você vai, coloca o dedo, mete o dedo no olho e aí já era. São vários pequenos pontos que o jogador não tem culpa. Faltou um pouquinho realmente para a CBF de bom senso nessa parte. Não custava nada gastar uns milhõezinhos ali, né? Para fazer algo mais seguro, o verdadeiro jogo seguro, mas isso acabou não acontecendo. Vamos falar do segundo tema. Nesse nosso giro de notícias, como eu falei anteriormente, não terá edições. Sobre os veteranos do Botafogo. O time do Botafogo é um time velho? Não. O Botafogo tem jogadores ali acima dos 30 anos no elenco. Vamos lá. No time titular nós temos o Gatito Fernandes, Honda, Gatito com 32, Honda com 34. E também o Salomão Kalou, que terá 35 anos, né? Jogador que deve assumir a titularidade. Então, de 11 jogadores, nós temos 3 acima dos 30 anos. 3, sendo um goleiro e 2 jogadores de linha. Aí você tem ali na zaga o Rafael Foster, que tem exatos 30 anos. Você tem no meio campo o Cícero, com já uma idade avançada, 36. O Diego Cavalieri, que é o reserva do Gatito, com 38. Só isso. Esses são os veteranos do Botafogo. A gente via muito a mídia criticando o Botafogo por ter contratado jogadores velhos, jogadores veteranos. Meu Deus, o Botafogo só está com velhos no seu time. Não, não. O Botafogo tem uma equipe equilibrada em relação à idade. Você tem jovens pegando o time titular. Você tem ali a juventude do Luiz Henrique, de 18 anos. Você tem um centroavante que é jovem, de 23, que é o Pedro Raul. Você tem o Bruno Nazário, que é um jogador de 25 anos, se eu não me engano. Você tem o Luiz Henrique, o Luiz Fernando, que deve ser o titular nas primeiras partidas, de 22 para 23. Você tem uma dupla de zaga de 24 para 25 anos, com Canu e Marcelo Benevenuto. Você tem um lateral direito, que é o Barrandegui, jovem, com menos de 25. Você tem ali o Vitor Luiz, com menos de 30. Você tem o Caio Alexandre, jogador de 21 anos. Você tem uma equipe muito equilibrada para você falar que é um time velho. O Botafogo não tem nada de velho, pelo contrário. É um time que eu temia por falta de, digamos que, jogadores experientes dentro de campo. E agora não, você tem ali, claro, você tem desde 2 jogadores com falta de experiências no campeonato brasileiro, no futebol brasileiro, no caso de Kalou e Keisuke Honda. Mas, em contrapartida, você tem o Vitor Luiz, que é um jogador com experiência no Campeonato Brasileiro, um lateral esquerdo conhecido, um lateral esquerdo que sabe fazer e sabe desempenhar um bom papel. Vendo a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ficou mais claro de que, até mesmo taticamente, o Botafogo não está muito atrás de outras equipes e principalmente em relação a peças. Claro, nós temos as equipes que têm um elenco mais recheado, mas daquelas equipes que eu vejo ali que estão brigando na mesma faixa do Botafogo, o Alvinegro está bem para a competição. Eu quero saber de vocês se foi mais um tiro no pé da mídia tradicional, colocando o Botafogo como uma equipe veteraníssima, ou dessa vez eles estavam certos? Comentem aqui. Se vocês chegaram até aqui, muito obrigado. Mais tarde estarei de volta com o Almoço com o TF. E à noite, mais uma live com José Colagrossi, falando muito sobre Botafogo. Uma entrevista bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem com Deus, um abraço. Gostei feio, o conteúdo do canal do TF é bom. Boa semana para todos. Fui, tchau, abraço.